Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à audiência pública do licenciamento ambiental do empreendimento Terraplanagem Vipel. E a gente vai convidar à mesa quem vai poder fazer a parte do empreendedor e da consultoria para poder dar prosseguimento. E, na sequência, eu explico como é que vai funcionar a audiência. Então, eu chamo, representando a empresa, Hernani Vipel Júnior, para a mesa. E Charles Puff, da consultoria Ecovert. Beleza, já está ligado aí, né? Tá. Pode ser. Vocês podem diminuir já o som? Então, explicando um pouquinho como funciona a audiência pública de licenciamento ambiental, o objetivo que a gente está aqui hoje, ele faz parte do rito do licenciamento. Aqui no Estado e nas demais unidades federativas do Brasil, o licenciamento, principalmente de grande porte, né, que é o caso hoje, ele é realizado em 3 fases: licença ambiental prévia, licença ambiental de instalação e licença ambiental de operação. Então, neste momento, a gente está em análise da licença ambiental prévia, que é a primeira etapa, cuja função é analisar a viabilidade como um todo, em linhas gerais, do empreendimento. E quando o empreendimento, então, ele é de porte grande, complexo, potencial poluidor ou impactante da natureza, é obrigatório, então, a realização de uma audiência pública para apresentar um resumo do projeto e dos estudos ambientais que foram realizados. Então, a gente está aqui para ouvir a consultoria explicar os estudos que foram realizados, impactos que foram medidos, entre outros, e o empreendedor, então, qual é o projeto que ele pretende naquela área, né? Após essa primeira parte, onde vai ter as apresentações, que são de 15 minutos para o empreendedor e 45 para a consultoria, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. A gente vai ter um intervalo de 15 minutos, onde todo mundo pode fazer, então, perguntas. Lá atrás, eu não sei se vocês vão trazer para frente a consultoria depois, tem listas para você escrever ou mesmo marcar pergunta oral. Quem marca pergunta oral, eu vou chamar na hora que a gente abrir a segunda etapa para poder fazer a pergunta, então, que vai ser respondida por alguma das partes. Então, uma coisa que é importante também é que todo mundo assine a presença, né? A lista de presença não é uma votação ou algo que você está de acordo com o empreendimento, apenas presença mesmo, de que há pessoas aqui assistindo essa apresentação e tentando entender um pouco mais, né, desse processo. A equipe técnica de análise do Instituto do Meio Ambiente, lá em Florianópolis, né, toda essa documentação e a filmagem vai ser anexada no processo, para que se complemente, então, a visão da equipe técnica sobre o empreendimento. Então, é muito importante a audiência pública por causa disso, né? Aqui, a audiência pelo regimento, ela tem até 4 horas de duração, né? Dependendo da quantidade de perguntas do debate depois. Deixa eu ver se eu esqueci algo. Nas perguntas, é importante sempre colocar o seu nome, né? Mesmo que seja oral ou na pergunta escrita, para que eu leia, colocar o nome de quem está perguntando. Cada participante tem 3 minutos, também um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, para fazer a pergunta, e depois vai ter direito a uma réplica depois da resposta, que é de 5 minutos para a consultoria ou empreendedor. Após, né, o término da audiência, esses documentos, então, serão juntados ao processo de licenciamento, só que ainda vai se permanecer aberta a audiência por 7 dias. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, pode encaminhar na ouvidoria do Estado, que vai vir para o IMA, ou mesmo encaminhar ao empreendedor, à consultoria, né, essas dúvidas para serem tiradas e também vão compor o processo. Eu acabei chamando, falei os nomes, mas não me apresentei. Eu sou Fernando Bombardelli, eu sou gerente de licenciamento de infraestrutura do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e estou representando a presidente Sheila, então, para a realização desta audiência. Vou passar a palavra, então, para a empresa e a consultoria, e a gente abre aquele período, então, de 1 hora para apresentação.
Bom, boa noite para vocês todos. Eu vou chamar o nosso engenheiro, o Pedro, para fazer a apresentação do RIMA e dar todos os detalhes do projeto. Então, Pedro, a palavra é tua. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu agradeço a presença de todos aqui nesse dia para prestigiar essa apresentação do relatório de impacto ambiental da atividade de lavra a céu aberto por escavação proposta pela terraplanagem Vipel. No caso aqui, como empreendedor, temos a terraplanagem Vipel, representada pelo senhor Hernani Vipel Júnior, e a empresa de assessoria técnica Ecovert Engenharia, representada pelo Charles Roberto Puff. O RIMA ele foi elaborado pela nossa equipe técnica, representada pelo Charles Roberto Puff, com participação do engenheiro civil Matheus Puff, a Bruna Valim, engenheira florestal, eu, Pedro Henrique Gomes, engenheiro sanitarista e ambiental, a Luísa e o Felipe Guimarães, ambos arquitetos e urbanistas, e como apoio administrativo, a Denise e o Christian. Basicamente, o nosso processo aqui do relatório de impacto ambiental, nós traremos, primeiramente, a caracterização do empreendimento, trazendo para dentro da nossa legislação incidente aqui, tanto pelo município de Itajaí quanto pelo estado de Santa Catarina, buscando verificar a viabilização desse empreendimento. Após constatar essa viabilização, nós iremos realizar o levantamento desses aspectos e desses impactos ambientais associados à atividade de lavra a céu aberto. Dentro desses aspectos ambientais, iremos avaliar tanto o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico, verificando ali e avaliando os impactos ambientais associados a essa atividade. Após essa avaliação, nós iremos propor esses programas ambientais e justamente essas medidas de mitigação e de compensação, realizando esse monitoramento para, então, apresentar essas considerações finais quanto a esse processo de mineração. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de trazer uma caracterização do município de Itajaí. Então, aqui, no município de Itajaí, temos um clima mesotérmico subtropical úmido. A temperatura ali, média anual gira em torno de 15 graus a 27 graus Celsius. A velocidade média dos ventos gira em torno ali de 6,3 km por hora. E como eventos extremos, nós temos as enchentes e as inundações, Então, justificando a implantação dessa atividade aqui no município de Itajaí e no bairro Caianduba, essa atividade de mineração ela é um termo que abrange esses processos, atividades e indústrias, justamente com o objetivo de extração dessas substâncias minerais a partir da disponibilidade desses depósitos de minerais. Então, a economia brasileira ela sempre teve essa relação íntima com esses processos minerais. E, de acordo com dados do IBGE, a extração mineral ela pertence a aproximadamente 3 a 5% do produto interno bruto. Então, justamente assim, nas sociedades industrializadas, segundo ali dados federais, cada indivíduo consome ali cerca de 10 toneladas de minerais ou produtos à base de mineral por ano. Trazendo para o nosso contexto, aqui o empreendimento em questão seria locado aqui no município de Itajaí, no bairro Caianduba, onde estamos, e justamente seria essa extração de saibro para essas atividades de terraplanagem. Então, ela é uma atividade econômica, justamente buscando o desenvolvimento dessas atividades, trazendo esses agregados para a construção civil, justamente beneficiando esses setores de habitação, saneamento e transporte. O aumento populacional que hoje estamos crescente, esse aumento crescente da nova demanda por esses insumos e produtos, justifica principalmente o desenvolvimento dessa atividade aqui no nosso município, principalmente aqui no bairro Caianduba. Então, a localização dessa área, ela configura como um bom escoamento por pertencer a um local de fácil acesso à rodovia BR-101 e possibilitando essa oferta e a demanda, disponibilizando esse produto para municípios como Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú. Então, ele acaba resultando num impacto reduzido a essas vias interurbanas e justamente ali pelo transporte de material utilizando esses veículos pesados. Então, justamente ali pela proximidade à BR-101, esses custos acabam sendo reduzidos, consequentemente, pelo volume reduzido de combustível utilizado nesses veículos.
Então, aqui temos esse polígono que nós chamamos em vermelho, seria o polígono da Agência Nacional de Mineração. Aqui em verde temos a via de acesso que será utilizada e atualmente é utilizada para realizar a extração mineral nesses locais. Nesse polígono em amarelo representa as áreas onde serão mineradas. E vocês verificam aqui também, que eu vou dar prosseguimento após, que existem áreas que não serão mineradas. Aqui também a BR-101, né, a facilidade de acesso aqui, tanto o município aqui de Navegantes, Balneário Camboriú. Então, dentro do processo ali do estudo de impacto ambiental e consequente relatório de impacto ambiental, nós verificamos as alternativas locacionais para o desenvolvimento da atividade. Ou seja, verificamos a atividade em comento, verificando outros locais onde ela pode ser desenvolvida dentro do município. Então, como atividade mineral, de extração mineral, ela é uma atividade específica, nós podemos utilizar as informações propostas por Freire. O que ele traz? Que a atividade de extração mineral, ela depende da disponibilidade de mineral dentro de um local específico. Ou seja, a alternativa locacional para esse tipo de atividade, ela acaba resultando numa rigidez locacional. O que acontece? É necessário um volume de estéreo e uma área específica. Um volume de minério em uma área específica. E, geralmente, esse volume de minério ocorre em uma determinada topografia. Então, a rigidez locacional para a atividade, proposta aqui pela terraplanagem Whipple, ela é necessária justamente ali pela... a alternativa locacional para essa área ela é extremamente limitada, justamente por essa disponibilidade de mineral no local. Então, aqui, nós verificamos as alternativas e levantamos esses aspectos socioambientais para minimizar esses impactos, verificando a disponibilidade de outras áreas para o desenvolvimento dessa atividade. Justamente ali, por exemplo, como a reserva lavrável, a quantidade de vegetação, o sistema viário, cursos da água no local, né, e a conformidade com as leis ambientais e com o uso do solo da região. Então, a proposta desse RIMA, ela está justamente integrada ao uso do solo na região. Como mencionei com vocês, já existe na região ali da área proposta uma atividade de mineração que já ocorre há mais de 10 anos. Então, isso acaba reduzindo o impacto associado à implantação dessa atividade em uma outra área que não foi tocada, onde não há um processo já em desenvolvimento, como essa atividade de extração mineral. Então, também justifica-se ali a proximidade da fonte de extração mineral com a BR-101, disponibilizando esses minérios, esses agregados, para esses outros municípios. Trazendo um pouco sobre a caracterização do empreendimento, nós temos ali que a atividade justamente é uma lavra a céu aberto para a extração de saibro. Este saibro ele vai ser destinado principalmente ali a disponibilidade para realizar as terraplanagens aqui, desenvolvimento ambiental, social e econômico no município de Itajaí e em outros municípios da região do Vale do Itajaí. Foi estimado aqui que nessa área, no polígono da Agência Nacional de Mineração, corresponde a 33 hectares. Então, como eu comentei com vocês, existem áreas aqui que não serão mineradas. Realizando a supressão, a redução dessas áreas que não serão mineradas, resulta em uma área disponível para mineração de 18,43 hectares, correspondentes a esses polígonos em amarelo. Portanto, essas áreas em amarelo possuem uma disponibilidade mineral de aproximadamente 48 mil metros cúbicos. Então, é estimada ali uma vida útil de 10,5 anos, resultando em aproximadamente 4,4 milhões de metros cúbicos de saibro. Aqui é apresentado também a disponibilidade em cada área, onde a área 1 possui aproximadamente 3,4 hectares, com 546 mil metros cúbicos de minério disponível. Como vocês podem verificar aqui, já existe atividade de mineração na área 1, ou seja, ela será ampliada um pouco aqui. A área 2, que seria esta área aqui, ela possui aproximadamente 5,6 hectares, com uma disponibilidade mineral de 1,5 milhões de metros cúbicos.
e pertencente à área 3 aqui, que seria correspondente a 9,5 hectares, com uma quantidade de mineral aí disponível de aproximadamente 2,4 milhões de metros cúbicos. Então, o método de exploração desse mineral ocorrerá através do método de escavação mecânica por lava-céu aberto, e em costas com aproximadamente entre as cotas 20 e 110. E esses taludes, que seriam essas partes aqui, ó, eles terão uma altura de 10 metros, onde as bermas, que são essas partes mais retas, possuirão 7 metros, e a angulação entre eles seria de 45 metros. Então, foi realizado ali um estudo geológico para verificar a disponibilidade mineral do local, onde foi constatado que existe aproximadamente 30 centímetros de material estéril recobrindo essa jazida de minério, né? Ou seja, verificando ali, utilizando todas as 3 áreas que é proposta ali para a exploração, foi constatado que o volume de decapagem ou desse material estéril é de aproximadamente 55 mil metros cúbicos. Para executar essa atividade, então, esses estéreis eles são retirados, posicionados temporariamente em um local e serão reutilizados para a reconformação das bancadas finais. E esse material que será retirado ali, o saibro em si, será retirado, colocado no caminhão e já direcionado para o produto, para o consumidor final. Ou seja, só haverá a extração desse minério a partir do momento em que houver um contrato firmado para a demanda deste minério. Não ocorrerá retirada para armazenamento temporário, para depois encaminhamento para o destino final. Aqui tem um fluxograma básico, né, onde ocorrerá a decapagem e transporte desse estéreo. O armazenamento dele será posicionado temporariamente ali perto de onde ele foi desagregado. Então, após isso, ocorrerá a desagregação, o transporte, para ser, então, utilizado nesses aterros, como eu mencionei. Como eu comentei com vocês, são 3 áreas propostas para realizar essa atividade, ou seja, a área 1 será primeiramente lavrada, né, como já ocorre na área, será ampliada, a área 2 em sequência e a área 3 por final. Como vocês podem verificar aqui, existem 2 áreas de preservação, que seria essa representação em verde, né? Através de um levantamento no local, foi verificado que esse curso d'água aqui, ele possui largura inferior a 10 metros, ou seja, com base na legislação específica ali das áreas de preservação permanente, informa-se que há necessidade de um recuo de 30 metros para esses tipos de rios, de corpos hídricos, no local. Então, a partir da calha do leito do rio, foi recuado 30 metros, onde a área de mineração não terá influência sobre a área de preservação. Também é importante mencionar as nascentes que ocorrem ali na morraria. Então, como vocês podem verificar aqui, a nascente e a área de preservação de 50 metros, elas não possuem influência na área proposta para a mineração, assim como a área de preservação por topo de morro, que ela ocorre acima na cota 123 metros no local. No que se refere à supressão de vegetação, foi verificado que será necessário aproximadamente suprimir 161 mil metros cúbicos de vegetação secundária em estágio médio de regeneração natural. Com base na Lei 11.428 de 2006, em áreas urbanas consolidadas como a área local, é permitida a supressão de até 70% dessa tipologia de vegetação no local. Então, através desse levantamento florestal, foram identificados indivíduos nativos, né, com diâmetro médio de 15 centímetros e altura média de 7 metros. E em diversos locais dentro da área de exploração para saibro, foi identificada a intensa presença de samambaias, que seria uma espécie invasora exótica. E o desenvolvimento dessa tipologia de espécie aqui resulta na abertura de clareiras e permitindo assim esse dossel aberto. Então, ela acaba impedindo o desenvolvimento de outras espécies, principalmente as espécies nativas do local. Como vocês podem verificar aqui, o desenvolvimento de espécies exóticas, né, a samambaia e o pinus aqui, associados a locais onde não há nenhum tipo de vegetação. E, novamente, aqui, o desenvolvimento de samambaias e um dossel bem aberto, a copa das árvores bem espaçadas entre si.
Verificando mais a fundo ali através do levantamento florestal, foi identificada também espécies nativas, como jacatirão, o seca ligeiro e cupiúvas. Como vocês podem verificar aqui, o dossel ele já está um pouco mais fechado e não ocorre tanto desenvolvimento de samambaias em alguns locais, né? Também foi realizado o levantamento faunístico da área, onde ele foi realizado em 2 campanhas, contemplando principalmente a sazonalidade, né? Participando ali da transação entre outono, inverno, primavera e verão. Então, foram identificadas 38 espécies de aves, 2 espécies de mamíferos, 3 espécies de anfíbios e 3 espécies de répteis. É importante também salientar que não foram identificadas nenhuma espécies ameaçadas, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. E a quantidade de espécies identificadas justifica-se pela proximidade, tanto à BR-101, ao uso do solo na região, já a implantação, né, da atividade minerária no local. E temos aqui alguns indivíduos que foram identificados, como a perereca do banheiro e a gralha azul. Novamente aqui, outros indivíduos que foram identificados no local, como o anu preto, bico de lacre comum, anu branco e uma toca de tatu-galinha. Importante também frisar aqui a quantidade de aves em relação a outros tipos de outra tipologia de animais, né? Aqui novamente a gralha azul, justamente pela facilidade de identificação da ave fauna, né? Então, para a etapa executiva ali, o carregamento do material é estimado ali que sejam necessárias escavadeiras, né, com capacidade de 1.000 a 1.500 metros cúbicos por dia. Então, como foi informado anteriormente, a produção mensal necessária de minério é de aproximadamente 48.000 metros cúbicos. Entretanto, existe um fator de empolamento, que seria justamente a compactação desse material enquanto ele está no solo, que seria de 1,3. Então, fazendo ali a multiplicação, resultaria em uma quantidade mensal de minério de aproximadamente 62.000 metros cúbicos. Portanto, foi estimado ali que serão necessárias 3 escavadeiras hidráulicas para carregar esse material sem maiores problemas. No que se refere ao transporte, serão utilizados caminhões basculantes, aproximadamente ali em torno de 10 caminhões, com uma capacidade mínima de 7,5 metros cúbicos. É importante também frisar que esses carregamentos, esse transporte de material, ele somente ocorrerá em dias úteis e dentro dos horários comerciais, né, justamente evitando ali o transtorno à comunidade do entorno e aos danos ali, tanto em via pública quanto em residências. Quanto às demandas e gerações do empreendimento, a atividade de extração de saibro, ela não demanda o uso de água para executar essa atividade. Então, o uso de água será estritamente para a dessedentação dos funcionários. O mesmo ocorre pela energia elétrica. A atividade de exploração de extração de saibro, ela somente utilizará esses materiais à base de óleo diesel. Então, não haverá necessidade de abastecimento de energia elétrica. Quanto à geração de resíduos sólidos, eles serão armazenados em locais específicos, ali realizando a segregação, né, entre recicláveis e orgânicos, e serão encaminhados para a coleta pela municipalidade. Esses resíduos sólidos, eles possuem características de resíduos urbanos, e por isso é possível o encaminhamento para a coleta municipal. Quanto aos efluentes líquidos, eles também serão de ordem sanitária, então poderão ser implementados esses banheiros químicos com base ali na NR18, né? Que a cada 10 funcionários, um banheiro químico, também é verificada a distância do deslocamento desses funcionários até o banheiro químico. E esses sanitários químicos, eles também deverão ser higienizados com uma certa periodicidade. E a higienização também somente ocorrerá utilizando essas empresas que possuem esse licenciamento e a capacidade de habilitação para realizá-lo. A drenagem pluvial, nesse tipo de processo, ela é de extrema importância, porque justamente a conformação desses taludes ocorrerá através desses mecanismos de controle contra o escoamento superficial. O que ocorre? A retirada desse material terroso será formada ali as bancadas de encosta, né? E deverão ser implementados certos mecanismos de controle. Aqui temos um exemplo do que deverá ser implementado, né, que seria uma escada hidráulica. Essa escada hidráulica aqui em concreto,
A drenagem das bermas também é outro mecanismo de controle muito importante para evitar a desconformação do relevo, né, do talude. Esse aqui é um talude desconstruído, né, por falta do sistema de drenagem. E o que busca-se, por final, é um talude conformado e vegetado, principalmente associado às espécies nativas no local. Trazendo um pouco para o entorno do empreendimento, devido à existência aqui da BR-101, existe um tráfego intenso de veículos pesados na região. Existem sinais claros de expansão através de terraplanagem e de remoção de vegetação, onde vocês podem verificar essas áreas aqui. Também é verificado pouca existência do desenvolvimento de residencial no local, tanto para unifamiliar quanto para multifamiliar. E então, existe a predominância de atividades comerciais na região. Essa imagem aqui a gente pode verificar com maior clareza, onde essa parte em rosa, ela apresenta essas áreas que já sofreram uma interferência antrópica, né? Seja pela atividade de terraplanagem, seja atividade pelo desenvolvimento de essências agrícolas, atividades comerciais. Aqui vocês podem verificar também essas formações florestais, né? Principalmente aqui, onde é prevista a implantação do empreendimento, e aqui a morraria pertencente ao Parque Natural da Ressacada, e também um pequeno desenvolvimento de silvicultura aqui na região sul da morraria. Verificando agora a compatibilidade com a vegetação, dando enfoque aqui na supressão de vegetação, como mencionei para vocês, serão suprimidos aproximadamente 161 mil metros cúbicos de vegetação no local, aonde, com base na Lei 11.428 de 2006, que rege a utilização e a proteção da vegetação nativa, é permitido a supressão de até 70% da vegetação desse estágio sucessional identificado no local. Portanto, essa supressão ali de 161 mil metros cúbicos corresponde a aproximadamente 16,5% da vegetação incidente na área. Portanto, ela permanece ali em conformidade com a legislação. No que se refere ali à área de preservação permanente, foi utilizada ali a Lei 12.651 de 2012, que rege sobre a proteção da vegetação nativa. Então, para os corpos hídricos ali levantados, ele configura-se o distanciamento de 30 metros da borda da calha do leito regular, ou seja, o recuo necessário à preservação desses corpos hídricos foi respeitado aqui, como vocês podem verificar. Portanto, ele permanece fora da área de intervenção para a execução da atividade. E também a nascente aqui e a APP de topo de morro também encontra-se fora. Ou seja, a implantação desse empreendimento e a operação dele permanecem em conformidade com a legislação 12.651, que rege sobre a proteção da vegetação nativa. Quanto às unidades de conservação do município de Itajaí, nós temos 7 unidades de conservação, né? E sendo que apenas uma possui a zona de amortecimento. Portanto, a unidade de conservação de maior proximidade à área do empreendimento corresponde ao Parque Nacional Municipal da Ressacada. Entretanto, esse parque ele não possui uma zona de amortecimento e a operação da atividade ela não resulta em impactos sobre o parque natural. Com base no plano diretor municipal instituído pela Lei Complementar 215 de 2012, foi verificado que a área a atividade em comento, ela encontra-se sobre sobre a zona de proteção ambiental 1. E essa zona, ela engloba essas áreas localizadas acima da cota 20, a leste da rodovia BR-101. E na zona de proteção ambiental 1, são permissíveis essas atividades comerciais de serviços. Ou seja, essas atividades que trocam visando um lucro, o que equipara-se à atividade de mineração. É importante mencionar também que a Lei Complementar 215 ela foi revogada, dando espaço à nova lei do município, né, ao novo plano diretor do município. Entretanto, foi utilizada essa Lei Complementar 215 por conta que esse processo já ocorre há algum tempo dentro do órgão do IMA, né, antiga Fátima. Desde que ele foi protocolado ali, se eu não me engano, era Fátima, agora é IMA. Então, permanece o mesmo zoneamento utilizado anteriormente. Trazendo agora a avaliação dos impactos ambientais,
irei apresentar aqui os impactos ambientais associados à implantação, à operação e à desativação desse empreendimento, apresentando também os programas ambientais realizando esse prognóstico e as medidas de monitoramento. Então, ali, com base nos critérios de categoria do impacto, ali, foi verificado justamente a intensidade desse impacto, trazendo ali para a categoria, seja positivo ou negativo, a área de abrangência ou amplitude, que seria local, regional ou nacional, a frequência ou prazo do efeito, que seria temporário, cíclico ou médio prazo ou permanente, a probabilidade de ocorrência, que seria pouco provável, provável ou muito provável, e o tempo, que seria a causa, versus o efeito, que seria imediato, médio prazo e longo prazo. Portanto, foram identificados 20 impactos ambientais, sendo 7 impactos positivos e 3 impactos negativos. Desses 20 impactos, 15 impactos foram identificados durante a etapa de instalação do empreendimento, 18 impactos durante a operação do empreendimento e 7 impactos durante a desativação do empreendimento. Para o meio físico, temos os impactos identificados como as alterações das feições naturais do relevo local, a degradação das propriedades físicas do solo e a recuperação dessas propriedades físicas do solo, a modificação da permeabilidade do solo com a alteração do regime de escoamento superficial, a modificação da qualidade dessas águas superficiais e subterrâneas, alteração dessa qualidade do ar local e alteração dos níveis de pressão sonora. Para o meio biótico, foram identificados, então, os impactos da redução da cobertura vegetal, o replantio dessa vegetação nativa, a perda dos habitats ali pela fauna, o afugentamento e a perturbação da fauna, o retorno da fauna e a recuperação desses habitats terrestres. Já para o meio socioeconômico, temos ali a alteração da paisagem, a geração de empregos, o aumento da arrecadação tributária, o atendimento à demanda dos bens minerais da região, a sobrecarga da estrutura viária, a geração de expectativas e incertezas quanto à implantação e operação da atividade e a perda potencial de bens de interesses históricos e culturais e arqueológicos. Portanto, com base naqueles critérios que eu mencionei anteriormente, foi realizado a valoração desses critérios, onde vocês podem verificar aqui que fraco seria até 0 a 25, moderada acima de 25 até 250, forte 250 até 2000 e acima de 2000 seria muito forte. Como vocês podem verificar aqui durante a instalação do empreendimento, os impactos que mais se sobrepuseram sobre os outros seria a alteração da paisagem e a redução da cobertura vegetal, ambos impactos negativos. Quanto aos impactos positivos durante a instalação, damos o destaque que é a geração dos empregos. Já para a operação da atividade, temos um número maior de impactos positivos. Quanto aos impactos negativos, o que se sobrepõe seria as alterações das feições naturais do relevo local. Quanto aos impactos positivos aqui, damos destaque ao atendimento da demanda dos bens minerais na região, a geração de empregos, recuperação dos habitats terrestres e o replantio da vegetação nativa. Já para a etapa de desativação, ela configura com maiores impactos positivos sobre os impactos negativos. Então, temos aqui a recuperação desses habitats terrestres, o retorno da fauna ao local, o replantio da vegetação nativa e a recuperação das propriedades físicas do solo. Entretanto, ainda haverá alguns impactos negativos, como a alteração da qualidade do ar e a geração de expectativas e incertezas quanto à desativação da atividade. Então, a partir da avaliação desses impactos que foi realizada, propusemos planos e programas ambientais. No caso do meio físico, foi proposto o programa de controle da erosão e de assoreamento, principalmente associado ao escoamento superficial e à aplicação dessas medidas de controle, o plano de monitoramento ambiental, o programa de monitoramento da qualidade da água superficial e da subterrânea, principalmente ali associado à existência desses corpos hídricos no local,
O programa de monitoramento de pressão sonora, principalmente ali visando a boa convivência com a comunidade local, né? Permitindo que esses equipamentos que sejam utilizados estejam em conformidade, principalmente com a NBR que rege ali sobre a pressão sonora. O programa de monitoramento de emissões da qualidade do ar, principalmente ali associado aos dias que possuem uma pluviosidade reduzida, ou seja, o material extraído ali possui uma maior facilidade de virar um material particulado ali, e principalmente trazer esses incômodos à população local, tanto para a população quanto para as ruas, né, que acaba gerando aquelas sujidades e tudo mais. O programa de gestão dos efluentes sanitários, né, o programa de gestão também dos resíduos sólidos e o programa de manejo do solo. Já para o meio biótico, propusemos os programas de coleta de mudas de árvores nativas, sementes e plântulas, retiradas ali durante a supressão dessa vegetação. Esse programa é muito importante para justamente utilizar essas sementes nos bancos de plantas, né, bancos de sementes. O programa de recuperação e da revegetação das bancadas e das áreas alteradas, né, principalmente associado ali à etapa de desativação da lavra. E o plano de recuperação das áreas degradadas, também associado ali à recuperação da vegetação, todo esse retorno, né, da fauna e tudo mais ali durante a etapa de desativação da lavra. Já para o meio ali socioeconômico, temos o plano de gestão ambiental, que ele basicamente engloba todos os outros programas ali, então seria justamente como que vai ser gerida a questão ambiental dessa atividade. O programa de gestão de risco, visando principalmente ali reduzir os riscos associados à execução dessa atividade. O programa de saúde e segurança dos trabalhadores, e justamente visando a segurança desses trabalhadores, evitando possíveis acidentes e como deve ser realizada a prevenção desses acidentes, principalmente pelo uso dos equipamentos de proteção individual e equipamentos coletivos. O programa de educação ambiental, esse programa é justamente voltado aos funcionários, né? Então, como que esses funcionários irão gerir ali a questão dos efluentes, questão dos resíduos. O programa de proteção e salvaguarda do patrimônio histórico e arqueológico, principalmente ali, caso seja identificado algum tipo de bem arqueológico na área, então todas as etapas de extração mineral devem ser pausadas. E já verificada ali a questão junto ao Instituto, o IFAM, né, a questão da preservação dessa área, até verificar do que se trata, né. E o programa de controle ambiental para a fase de desativação. Então, pessoal, através dessas medidas de controle, com base nos impactos associados, relacionados a esses impactos ambientais, foi verificado que a implantação do empreendimento ela basicamente supre a necessidade de saibro da região. É importante também informar que existe uma carência desse material na região em áreas pouco desenvolvidas, porque a nossa região ela é pouco desenvolvida para esse tipo de atividade. Então, o fornecimento desse saibro nessa região, ela atesta a viabilidade para a implantação dessa atividade no local proposto, aqui na Morraria do Caianduba. Eu agradeço a atenção de todos e eu passo a palavra à banca. Olá, obrigado pela apresentação. Então, agora a gente inicia aquele intervalo de 15 minutos, onde vocês podem fazer as perguntas lá atrás na mesa, tem as fichinhas de perguntas, e a gente retorna, então, depois para essa troca. Vamos retornando, então, para a parte final da audiência pública do licenciamento ambiental. Eu vou chamar novamente à mesa o Charles e o Hernani. Foi embora ou... Ah, não, tá ali. Sem problema.
A apresentação deve ter sido bem clara, não tivemos perguntas. Então, antes de encerrar a audiência, eu vou passar a palavra para uns 5 minutos finais para vocês falarem um pouquinho, né? Não avisei antes. Você tem 10 segundos para pensar, não? Para a gente encerrar depois, então, só as considerações finais. Boa noite a todos. Fui pego de surpresa, não me preparei para falar nada, mas acho que deu para entender ali, né, qual é a ideia, o que a gente vai fazer de licenciamento ambiental, o porquê que a gente vai tirar esse material, que é para comercializar o saibro para aterro. Itajaí é uma cidade que precisa de muito saibro para fazer os aterros, principalmente para essa parte de container, galpão, parte de logística e tal. E fico à disposição. Todo mundo que precisar de alguma coisa, alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado por todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer o nosso engenheiro ambiental, Pedro Henrique, pela apresentação, muito bem colocado, e dizer que é uma satisfação a Ecovert estar aqui hoje para ter esse relato com relação a essa questão ambiental, e ficamos à disposição aí de alguma pergunta, se bem que não teve pergunta nenhuma, né, Fernando? Então é que não teve dúvidas. E, enfim, deixo para o Fernando finalizar essa audiência e que eles tenham um bom retorno para Florianópolis, que corra tudo bem. Muito obrigado. Última chance, alguém quer fazer uma pergunta, levantar a mão e falar? Pode pegar o microfone? É só isso? Opa, peraí, está chegando a... Uma pergunta. Pode fazer. Por exemplo, eu tenho um terreno, certo? Tenho um terreno e eu preciso tirar o aterro. Aí tal terraplanagem tem a requerimento, certo? Aí o tal fulano não tira o barro, porque não tem lugar para colocar. Aí o dono do terreno, eu não posso usar o terreno porque ele tem um requerimento. Eu não posso doar o barro para outra pessoa tirar para fazer a favorito? Como é que fica essa situação? Para você poder fazer a doação, ela é uma figura apenas quando é para ente público. Por exemplo, a prefeitura vai usar para colocar na rua, porque doar para um privado configura o comércio, né, mesmo que sem valor, entre entes privados. E aí a Agência Nacional de Mineração, né, que veta esse tipo de doação para privado. Então, ela fica verdade porque o bem material que está embaixo do solo é da União e ele tem então um título minerário fornecido para alguém para poder fazer então essa extração e comercialização. Então, não, positivo. Então quem tem terreno no morro tem que dar de graça para o governo, porque não pode usar. Porque tu doa barro para a prefeitura, porque tem aqui muito que quer doar para a prefeitura não tem lugar para colocar. Aí quem tem um terreno no morro, paga IPTU, não vale mais nada. Mantendo dentro do próprio terreno, você não está retirando, né? Seria a única solução que eu vejo. Existe lei para entrar para doação, sem ser, por exemplo, o cara tem lá quer fazer um aterro, o dono do terreno doa, faz um documento doando o material. Se é para privado, não é uma questão ambiental, né? É uma questão da Agência Nacional de Mineração, que não tem essa possibilidade de você doar para um ente privado, para uma pessoa ou para um comércio. O máximo que pode acontecer durante uma obra, sobrou material, eu posso doar para a prefeitura. Mas aí é o que eu sei. Muito né? bem. E Obrigado. extrapola. Imagina. Valeu. Então, mais uma vez, ficam 7 dias ainda aberta a audiência pública para qualquer dúvida sobre o empreendimento em si. Pode ser encaminhada via ouvidoria do Estado para o IMA. É só citar, fui na audiência pública da terraplanagem WIPA desse empreendimento. E isso vai cair na equipe técnica e vai ser remetido à consultoria e ao empreendedor. Então, temos esses 7 dias ainda abertos. Os documentos serão juntados no processo que vai avançar para a próxima fase, que é o parecer ou mesmo alguma complementação dentro do licenciamento ambiental. Eu agradeço também a presença de todos e
desejo que voltem bem às suas casas. Está encerrada a audiência pública por hoje. Obrigado.